A gente vai ver hoje, até acho que tinha uma aluna, eu já até me perdi, que ia faltar hoje, que me pediu os slides. Hoje a gente vai ver a parte de, acho que é molusco e equinodermo. Deixa eu só ver direitinho qual é a frente. É a frente C, a frente eu sei, né? A aula, né? Apostila 6, frente C. Vou mostrar rapidinho aqui, ó, para vocês se localizarem. Então, aqui não. É a aula 11 da apostila 6 da frente C, certo? Aula 11. Apostila 6? Apostila 6. Vou compartilhar aqui para você ver, ó. Seria essa aula aqui, a 11, porque depois a 12 já começa acordado, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, né? Que eu acho que na apostila, não sei bem a sequência aí das 6, mas hoje é molusco e equinoderma. E equinoderma é o último filo de invertebrados, que aí depois a gente começa os vertebrados então, tá bom? Então, apostila 6, aula 11. Moluscos e equinodermos. Deixa eu abrir o slide aqui. Vou começar por moluscos, tá? Então, ó, filomoluscos, importante aí associar a parte evolutiva, lembra? Quando a gente sempre começa de um filo para o outro, eu já vou associando. Então, são aqueles animais de corpo mole, né? Por isso, moluscos. A maioria tem concha, tem exceção, tem, tipo lesma, né? Polvo e a lula tem uma estrutura que eles consideram uma concha interna, mas nem todos têm, mas a maioria tem concha. E por conta da concha, também foi um filo que se sobressaiu bastante no número de espécies, porque a concha não é considerada um exoesqueleto igual nos artrópodes, mas ela protege esse corpo mole, tá? Quem são os moluscos, então? As lesmas, essas coloridinhas sempre são do mar, viu, gente? Polvo, aqui é o Nautilus, é um tipo um caramujo, né? Os caramujos em geral, né, que tem formas variadas de conchas. Aqui outra lesminha, né? Polvo, lula, mariscos, ostras, lesmas, né? Caramujos de todas as espécies. Então, corpo mole, geralmente com concha. Em termos evolutivos, você continua considerando a simetria bilateral, que vem desde Plateuminto, né? Agora você considera, junto com anelídeo, celomado, né? Tem celoma, protostomes ainda, o blastóporo forma a boca, né? E o que vai evoluir aqui um pouquinho, né? Aqueles evoluem, tem sistema circulatório também, igual a minhoca, igual a anelite, só que a circulação é aberta, né? E alguns já têm olhos desenvolvidos também, para perceber imagens, né? Então, eles são colocados aí, de certa forma, junto com o artrópode, porque eles apresentam praticamente as mesmas características, e por conta da concha, né? Que protege também esse corpo. A concha de calcário, ela é grudada no corpo, né? Totalmente aderida no corpo. Então, não é igual ao exoesqueleto que eles trocam de concha, não, tá? Então, são animais de corpo mole, ó, protegidos geralmente por uma concha de calcário. O corpo, gente, é sempre, em qualquer espécie, dividido em 3 partes. Eu vou desenhar aqui, ó, um caramujinho simples, só para você localizar as partes. Então, se eu for definir, então tá lá o caramujinho, ó, essa parte aqui, essa que ele usa para deslizar, e o que fica dentro da concha.
tá? Então, essa parte aqui é onde está tentáculo, é onde está a boquinha, os olhinhos na pontinha dos tentáculos. Então, aqui é a cabeça. Então, cabeça, tá? O que eu posso explicar da cabeça? Onde fica a boca, olhos, os tentáculos, né? O pé, que é essa parte aqui, que por razões óbvias chama pé, que é onde ele se arrasta. O pé tem músculos e muco. Eles secretam muco que ajuda a deslizar melhor na superfície. E massa visceral, que é o que fica tudo dentro da concha onde ficam os órgãos. Tem aluno que fala cabeça, pé e concha. Não, a concha não é, ela só protege a parte que é a massa visceral. A massa visceral é onde ficam os órgãos, então, tá bom? A maioria dos órgãos. Mesmo se for aquele moluscozinho que fica numa concha fechadinha, assim, igual essa, ó. Se você abre a concha, ela é presa por tipo uma membraninha assim, tá? Você tem jeito de abrir. É o bivalve esse, ele tem uma concha formada por duas peças, que é a ostra. E aí ela se fecha ali dentro, né? Mesmo eles também têm essas três partes. Só que fica tudo dentro da concha, tá vendo? Tem a cabeça, às vezes o pezinho eles põem de fora assim, ó, para cavar e se enterrar na areia, tá? Então é a cabeça, o pé e a massa visceral é onde fica a maioria dos órgãos, tá? Eles são divididos basicamente em três grupos. Os bivalves são esses que têm a concha que abre em duas peças. Esses caramujos que têm o caracol, é a mesma coisa, que tem uma concha única, são os gastrópodes. E tem os cefalópodes, céfalo de cabeça, podos de pés, pés na cabeça, que é o polvo e a lula. Não são bem pés, mas eles têm tentáculos, né? Que ficam ligados na cabeça, então eles são chamados de cefalópodes. Então, gastrópodes, bivalves e cefalópodes, certo? São representantes de mar, de água doce e de terra. Então, tem representantes caramujos que vivem no mar, polvo e a lula no mar, né? Tem caramujos de água doce e tem terrestres também. Lesma, caramujos são terrestres. Então, aqui está mostrando alguns exemplos. Aqui pode ser a ostra, os caramujos, né? Aqui é uma espécie de lesma. Aqui é uma lula, tá? Então, aqui é a divisão do corpo, ó, a cabeça, que é toda essa parte aqui, o pé, que usa para locomoção, desliza, produz muco, e a massa visceral é tudo que está dentro da concha. Tá vendo? Então, na cabeça tem os tentáculos. Os caramujos, a maioria deles, exceto aqueles que se fecham dentro da concha que eu falei, que tem duas peças, eles têm uma estrutura na boca chamada rádula, ó. Isso aqui é importante. A rádula, ela funciona como uns dentinhos para raspar o alimento, certo? Então, posso dizer que na cabeça ficam os tentáculos com os olhos, ó, na pontinha dos tentáculos maiores estão os olhos. Os tentáculos menores são mais sensoriais. E a boca fica a rádula, que é para raspar o alimento, certo? Aí no pezinho ele vai secretando o muco com os músculos, vai se locomovendo, e aqui ficam todos os órgãos na massa visceral. Tá vendo? Esse aqui é terrestre, ele tem pulmão, já pode chamar de pulmão, é tipo uma bolsa, né? E esse pulmão, então, vai entrar o ar, o oxigênio vai para o sangue, que ele tem sangue, nas cavidades aqui que estão banhando os órgãos, e o gás carbônico vai sair, certo? Aí vai ter todo o tubo digestório, né? Estômago, intestino, termina no ânus. O ânus eu vou mostrar, eles terminam na base da concha aqui. O coração geralmente é dorsal, o sangue sai do coração, banha os órgãos, que a circulação é aberta. E aqui você percebe, ó, que eles têm, aqui tá mostrando que é masculino e feminino, ele é hermafrodita, igual a minhoca. Eles têm o poro genital na cabecinha, aqui perto do pescocinho. Então, eles juntam o pescocinho com o pescocinho para fazer a cópula. Então, eu disse triblásticos, desde plateumintos, celomados, anelídeo já era celomado, protostômios todos, só o equinodermo que a gente vai ver hoje na segunda aula, que não é protostômio, é deuterostômio, simetria bilateral, tá?
Então, em termos gerais, o sistema digestório é completo, né? Começa no nematelminto e mantém. A respiração, se for terrestre, pulmonar, se for aquático, branquial. E o sistema nervoso continua ganglionar ventral, desde plateuminto. Então, ele tem gânglios em contato direto com o solo. O sistema excretor é igual ao da minhoca, não sei se vocês lembram. É um tubinho assim, parece um funilzinho, cheio de cíliozinhos. Aí esses cíliozinhos vão mexendo, vão capturando os excretas, os resíduos, né, do celoma, e aí vai formar um canalzinho com poros na base da concha. Aí a urina sai por aqui, então. Então, excreção por nefrídeos. Não precisa, geralmente não vai ter que explicar, mas eu estou mostrando o que, que seria um nefrídeo, então, tá? Aqui, então, só para detalhar, ó, a cabeça, o pé e a massa visceral. A concha envolve a massa visceral que está lá dentro, certo? Aqui a boca com a rádula, que raspa o alimento. Tá vendo? Aqui é o ânus, ó. Aqui ele vai ter a boca, estômago, intestino. Aí o intestino meio enroladinho vai sair aqui no ânus. O cocôzinho sai por aqui, então. A olho nu é difícil de ver, viu, gente? Aqui você tem a borda do manto, que é essa película. Essa película é aderida na concha, é ela que secreta a concha, certo? Então, o manto, a borda do manto está grudado na concha. Os olhos nos tentáculos maiores, os tentáculos, né? E o orifício respiratório. Então, se esse, vamos supor, se ele for aquático, então esse orifício respiratório está dando numa bolsa que funciona como um pulmão aqui dentro, certo? E o tentáculo menor que é sensorial, ok? Aqui você tem aquele que eu falei que fica fechadinho em duas conchas, que é o bivalve, né? A ostra, por exemplo. É bem parecido, só que lá dentro é uma massa única que às vezes é difícil de reconhecer, mas ela tem essas estruturas também, ó. Tem o pé, que eu falei que às vezes ele tira fora da concha para cavar na areia. Tem a massa visceral, que é onde fica a maioria dos órgãos, as brânquias, tá vendo? Como ele vive na água, ele tem brânquias. E normalmente, gente, esses bivalves, vamos supor, ele tá fechado lá na concha, né? Dificilmente, eles não abrem. Só aí fica a conchinha fechada lá, aí ele bota esse pezinho para cavar e se enterrar na areia. E tem também dois sifõezinhos, parecem dois tubinhos, assim. Um para entrar água. Aí a água entra com oxigênio e alimento, e aí ele faz as trocas gasosas nas brânquias aqui, e sai a água. Então, eles são filtradores. Por isso que eles não têm rádula, igual esse terrestre, porque eles filtram a água, eles tiram oxigênio e nutrientes da filtração da água, certo? Então, são os bivalves, eles são assim, ok? E aqui a borda do manto também, que está grudada na concha. Então, aqui ele está aberto para a gente entender como é que ele é por dentro. Deixa eu só limpar aqui, senão passa junto, né? Os desenhos, as notações. Então, aqui é o detalhe de novo, ó. Então, o tentáculo com o olho, a boca, a rádula, o ânus na base da concha, o pulmão, a concha envolvendo. E aqui tá mostrando o coração, gente, que é um coração, pode ficar mais na parte de baixo, geralmente mais dorsal, dependendo da espécie, mas o sangue vaza, cai nas hemocelas. O que são as hemocelas? As cavidades onde estão os órgãos, então a gente chama de circulação aberta. E o sangue transporta gases, tá? Aqui é um gastrópode, ó. O que é o gastrópode, então? O caramujo que tem a concha formando uma peça só. Os caramujos, caracóis. Ó a rádula dele aqui, tá vendo? Na boquinha, os tentáculos sensoriais e os olhinhos aqui. Aqui tá mostrando o tubo digestório, tá bem visível, ó. Boca, esôfago, estômago, intestino, sai o ânus aqui na base da concha. A rádula, ó. Tá vendo? É como se fosse uma linguinha que ele tem na boca, só que ela é cheia de dentes. Aí ela vai mexendo, 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 e ele vai meio que raspando o alimento. Tá vendo, ó? Aqui é a rádula, ó. A rádula dele, tá vendo, ó? Na boquinha. Esse aqui também tinha movimento, mas tá sem movimento. Aqui é a rádula. Aqui é o olhinho, tá vendo? Na pontinha do tentáculo, tá? Então, a rádula. Aqui também, ó, você tem um caramujinho aquático, ó.
mostrando a rádula dele. Tá vendo? Dá até para ver os dentinhos ali que vão triturando o alimento. E aqui ele está mostrando, então, o orifício respiratório, o ar vai entrar, o oxigênio vai fazer as trocas com o sangue, certo? Aqui uma visão bem completa, né, de tudo que tem dentro dele, ó. Aqui o sistema nervoso ganglionar já forma um gânglio grande na cabeça que pode ser chamado de cérebro, né? Tá vendo, ó? Aqui é o poro genital que eu falei que fica no pescocinho, que eles vão juntar poro genital para fazer trocas gasosas, tá? Então ele vai ser hermafrodita. Tem espécie que é de sexo separado, varia, tá? Mas tem muitas espécies que ainda são hermafroditas. Aí tá mostrando, ó, fígado, estômago, rim, que não é rim, né? Na verdade são os nefrídeos, mas aqui ele chamou de rim, o pulmão, né? E aí a concha protege, então, todos esses órgãos. E no caso do bivalve, a respiração é branquial, tá? Ele fica preso dentro da concha com duas válvulas ali. Se for terrestre, pulmonar ou cutânea. Tem alguns moluscos aquáticos que, como a pele é bem fininha, eles conseguem fazer trocas gasosas pela pele, tá? A excreção, então, por nefrídeos, né? Os moluscos vão eliminar esses resíduos. E aqui tá um nefrídeo, então, que eu tinha feito o desenho, ó. Parece um funilzinho. Aí o canal que vai eliminar a urina aqui na base da concha, tá? A circulação, então, é aberta, com exceção, gente, de polvo e lula. Como o polvo e a lula têm espécies muito grandes, eles têm circulação fechada, porque aí a pressão sanguínea é maior e o sangue é capaz de chegar, então, em todas as estruturas do corpo. Que a circulação aberta, a pressão é menor, né? Então, quando for falar da circulação no molusco, circulação aberta, exceto polvo e lula. E eles têm pigmentos que variam. Alguns têm hemoglobina, que é pigmento vermelho, e alguns têm hemocianina, mas transportam gases, todos. A hemocianina fica meio azulado quando está associada ao oxigênio, tá? Então, aqui ele está mostrando a diferença da Ô, circulação. Ana, Oi? é aberta e exceto o quê? Que travou. O polvo e a lula. O polvo e a lula, tem até uma lula que chama lula colossal. Ela é muito grande, então se ela tivesse circulação aberta, o sangue ia sair do coração e não ia ter pressão para voltar, entendeu? Então a própria evolução já teve uma modificação genética aí. Então as espécies grandes têm circulação fechada, que são o polvo e a lula, espécies de polvo e lula, tá? Aqui só para mostrar então, ó, tá vendo? A circulação fechada, igual a da minhoca, e a circulação aberta, que os artrópodes também têm circulação aberta. Aí o sangue sai do coração e banha os órgãos nas hemocelas, nas cavidades, né? Aqui tá mostrando um caramujinho aquático também, ó, as brânquias. As brânquias estão em contato direto com a água, por quê? Porque o oxigênio que elas estão recebendo vai para o sangue e o gás carbônico vai ser eliminado. Então, se for terrestre, respira por pulmão, bolsa pulmonar, pode chamar de pulmão. Se for aquático, por brânquias. Aí a classificação, ó, não precisa assim, ficar desesperado, porque não vai ficar cobrando classificação, mas às vezes no exercício ele usa esses termos. Então, o bivalve, lembra, bi-duas, é o que tem aquela peça, duas conchas grudadas. Tá vendo? Aqui é o pezinho dele, que ele põe para cavar, e aqui é o sifão, que entra água e sai água, sifão inalante, sifão exalante. O gastrópode, que tem uma concha só, que são os caramujos, e o cefalópode, céfalo de cabeça, podos de pés, por causa dos tentáculos, pés na cabeça, que é o polvo e a lula. Aqui entra ostra, marisco, mexilhão, que são os que têm a conchinha fechada. E aqui todas as espécies de caramujo, a lesma também entra nos gastrópodes, embora ela não tenha concha, tá? E os cefalópodes, polvo e lula. Aqui nem aparece, tá? Nos livros de médio, esses escafópodos aqui, eles têm a concha um pouquinho diferente, tá? Então, não é muito cobrado aí de vocês. Aqui, então, uma visão da concha com a massa visceral, o pé,
Tá vendo? Tem bastante músculo e conforme ele vai andando, vai ficando aquela gosminha, né? Que é para diminuir o atrito. Então, ajuda na locomoção. O pé é cheio de glândulas mucosas que secretam muco para deslizar melhor. E os olhinhos que estão aqui. Geralmente, se a gente pôr o dedão aqui, ele retrai o tentáculo, porque ele vê, né? Ele enxerga, ok? E aqui, então, tá mostrando o bivalve, ó. O sifão inalante entra a água, faz o circuito de água para fazer as trocas gasosas nas brânquias, pegar nutrientes, plâncton e eliminar os resíduos pelo sifão exalante. Tá? Então, o exemplo de bivalve, ostra, marisco, ele não tem uma cabeça nítida porque fica tudo aglomerado dentro da concha. Também não tem rádula porque são filtradores e são marinhos, certo? Eles podem até se locomover, eles vão soltando um jato de água por esse sifão aqui, e aí eles conseguem se locomover, tá? Mais rapidinho, vamos dizer, nadando. E são fixos geralmente na rocha, em rochas, em substratos. Em termos de reprodução, a fecundação é externa, eles lançam os gametas na água. Não é igual o caramujinho que vai juntar poro genital com boro genital para fazer a reprodução. Então, a fecundação em geral é externa. E tem aqui uma curiosidade que é a formação das pérolas, né? Quando por esse sifão inalante entra um grãozinho de areia, um resíduo, uma sujeirinha, isso pode machucar o corpo sensível do animal. Então, o que vai acontecer? Ele vai envolver esse grãozinho de areia, essa sujeirinha, com madrepérola, que é uma substância que ele secreta, um manto secreta. E aí ele vai envolvendo para isolar esse resíduo, e aí forma a pérola. E como tem espécies mais raras, né? Então, a pérola é cara, né? É difícil de encontrar e é cara. Tá vendo? Então, como é que forma? Entrou lá um corpo estranho, tá? Que seria o corpinho dele, um manto. Aí ele vai envolver isso e vai começar a produzir a madrepérola para isolar esse corpo estranho. E aí forma a pérola, certo? E aqui, então, é o que eu falei, ó, ele tem uma peça, tipo uma membrana, que une as duas conchas, mas normalmente fica fechadinho. Por isso que ele é chamado de bivalve, duas válvulas, duas peças, tá? A reprodução nos gastrópodes, que são os caramujos, todos eles é sexuada, né? Só que os gastópodes fazem fecundação interna e os bivalves fazem fecundação externa. Então, eles vão juntar o poro genital com o poro genital. Se for hermafrodita, troca espermatozoide. Se for de sexo separado, o macho passa espermatozoide para a fêmea, certo? Então, é importante a gente estar associando que tem algumas diferençazinhas aí com relação à reprodução, tá? Não posso citar de maneira geral, ok? Aí a reprodução, então, aqui tá mostrando, ó, eles juntaram os poros genitais na cabeça, cabeça com cabeça. Aí eles boiam ovinhos. Se for terrestre, eles vão colocar esses ovinhos no solo, tá? Deixa eu só anotar aqui, gente, que o Otávio entrou. Então, eles botam os ovinhos no solo. Se for aquático, eu já vi em aquário isso, caramujo de aquário, eles colocam ali por cima da água, às vezes, tá? Ou eles vão fixar em rochas, em substratos, tá? Mas eles são ovíparos, e aí desses ovinhos vão nascer os caramujinhos, o desenvolvimento é direto, tá? Tá vendo? Aqui é um caramujo, ó, colocando o ovo protegido embaixo do solo. Esse caramujo, vocês já viram, né? Acho, em São Joaquim deve ter também. Aquele africanos, é um caramujão grande, que eles falam que traz doença. Agora começa a chover, os ovinhos que estão no solo vão emergir, e aí começa a aparecer muito desses caramujos. E como ele transmite uma verminose, por isso que ele é perigoso. Ele foi trazido para o Brasil a fim de alimentação, tá? Porque tem alguns caramujos que são usados na alimentação. E ele se adaptou tão bem, né? E ele virou uma praga. E hoje ele se espalhou aí e traz doenças, tá? Então, com relação à reprodução, ó, se for o caramujo, a fecundação é interna, tá?
O desenvolvimento é geralmente direto. Só um minutinho, gente. Eu não tinha conectado a bateria direito, tá falando que a bateria tá acabando. Geralmente é direto, alguns casos raros pode nascer uma larvinha, tá? O bivalve, a fecundação externa, tem larva e desenvolvimento indireto. E os cefalópodes, que é o polvo e a lula, fecundação interna, eles copulam, o macho passa o espermatozoide para a fêmea, e o desenvolvimento é direto também, não tem larva de polvo, de lula, já nasce o polvo e a lula que depois vai crescer, tá? Aqui alguns exemplos, ó, de moluscos, né? Tá vendo? Alguns enterram na areia, uma maneira de proteção. E aqui você tem a lula, ela tá até se alimentando aí, né, na animação, de um peixinho, o cefalópodes, que literalmente tem os pés na cabeça por causa dos tentáculos, né? O Nautilus, esse Nautilus aqui, ó, ele também tem, gente, um sifão, ó, o sifão inalante e o exalante, por onde a água entra. E por jato propulsão, eles vão nadando, se locomovendo, tá? Aqui tem o polvo interessante também, que ele se camufla, ele tem camuflagem, ele libera um jato de tinta, né? E esse jato de tinta escura ajuda na defesa. Então, ele consegue se defender, né, no ambiente, enquanto ele joga esse jato de tinta, o predador se confunde e dá tempo dele fugir, certo? Aqui, ó, como que isso vai ser cobrado de vocês? Como que eles vão cobrar em exercícios? Principalmente assim, ó. Então, ele te dá o A, o B e o C, e ele quer saber as 3 partes principais do molusco. Então, a cabeça, o pé e a massa visceral. Não vai pôr concha que tá errado, é a massa visceral. A concha só protege a massa visceral, certo? Aí aqui, por exemplo, ele vai querer que você destaca as 3 partes que formam o corpo do molusco. Quais são as 3 partes que formam o corpo do molusco? Então, a cabeça, o pé e a massa visceral. Ah, destaque de importante, o que aparece na cabeça. Aí você pode falar que na cabeça tem a rádula, que serve para raspar, triturar o alimento, né? O tentáculo maior com os olhos, o pé que é para locomoção e a massa visceral onde ficam os órgãos. Tá vendo? O estômago, né? E a concha protege tudo isso. Então, o exercício às vezes enfatiza isso. Aqui, deixa eu limpar que eu esqueci. Aqui, o que seria molusco? Então, ó, o que é molusco nessa figura? Ó, vamos reconhecer aí o que a gente já viu. Molusco, eu tenho aqui o 3. Eu acho que no enunciado ele traz o nome, tá? E tenho aqui. E aqui, gente, tem um moluscozinho que ele forma tipo parece um vulcãozinho, que chama craca. Por isso que eu tô falando que tá no enunciado. Então, esse número 2 aqui, lembrando do enunciado, é a craca. Então, é um molusco também, tá? E aqui você tem o selenteirado e os caranguejo, lagosta, né? Que é crustáceo, artrópode. Aqui eu tinha separado um videozinho, acho que não dá tempo, eu vou colocar no grupo, é bem legal esse videozinho, mostra a reprodução, e aí quem tiver tempo de assistir, quiser assistir, eu acho bem legal, tá? Eu vou colocar lá no grupo para vocês, ó, vou colocar até agora, ó, 2 vídeos, eu só não lembro a sequência que tá? Então quem tiver um tempinho aí depois e puder assistir, ó, então vídeos sugeridos sobre moluscos. Então, tem esse. Deixa eu só ver se vai aparecer aqui, aí eu já falo para vocês. Esse primeiro que eu tô colocando é a reprodução da lesma. Eu não lembro, acho que no segundo se deu tempo da gente passar na sala. Às vezes vocês já até viram, né?
mas é legal que ele mostra a reprodução da lesma. E esse aqui é sobre os aspectos gerais mesmo de moluscos. Ó. Então, aí ele vai mostrar os aspectos gerais. Então, são os vídeos que eu sugiro aí. Não são longos, tá? Muito longos, dá para você estar assistindo aí tranquilamente, ok? Bom, e aí, gente, tá faltando acho que 5 minutinhos, mas eu vou deixar equinodermos para fazer na outra aula, tá? Eu chamo vocês, então, 10h40 e aí a gente faz os equinodermos, tudo bem? Vou pôr os slides lá no grupo já, de molusco, quem quiser ir adiantando algum resumo, e na segunda aula equinodermo, ok? Então, até daqui a pouco, gente. Tchau. Tchau, Ana.